Assistência social. Quero aqui começar falando de algo que chocou o país, chocou acho que todos que têm um pouquinho de bom senso, que é aquela menina de 10 anos que era abusada já desde os 6 por alguém da família, dos 6 aos 10, engravidou e aí ia tirar o neném, acabou tirando, porque a lei permite, e aí houve toda uma manifestação expondo o nome dela, expondo ela ao ridículo, uma situação que já é totalmente vexatória e criando ainda um problema maior ainda. E aí me faz pensar o que é a assistência social no nosso Brasil. Escutei muita gente dizendo que se ela foi abusada dos 6 aos 10 anos, ela devia gostar. Que absurdo! Para que mundo nós estamos caminhando? Será que é esse o mundo que nós queremos, o mundo da intolerância? O mundo da ridicularização? O que uma criança de 6 anos sabe sobre o mundo para poder ser julgada desse jeito por pessoas que nem a conhecem? Disse em outra introdução o quanto que o governo precisa refletir. Faço esse pedido a todos nós. Vamos refletir, vamos repensar, vamos dar um passo atrás. Por que eu começo falando sobre isso? Porque a assistência social é algo que me incomoda muito a forma como muita gente enxerga. Já escutei pessoas dizendo assim: não, eu nem sei onde fica a assistência social porque eu sempre trabalhei. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Tem muitas pessoas que nunca imaginaram que iam passar por dificuldades e passaram. E eu passei. Eu e os meus irmãos passamos com a minha família. Eu sei o que é ter um pai que teve que juntar garrafa de vidro, na época os refrigerantes, tudo era de vidro, trocar os cascos por ticket para ter o que comer. E se não fosse assistência social para nos dar apoio, para nos dar suporte, eu não sei o que teria sido. E não foi só uma vez não. Na adolescência eu também precisei, de novo, da ajuda da mão de Estado. Mas foi mola propulsora. E eu sempre digo uma coisa importante: tem dois tipos de pessoas. Pessoas que estão em dificuldades e pessoas que vivem da dificuldade. Essas a gente precisa mandar seguir o rumo. Porque de fato Timbó é uma cidade muito progressista e tem oportunidades para a pessoa sair de uma situação de vulnerabilidade e ascender na vida. Agora, tem muitas pessoas que estão por algum motivo passando por uma dificuldade muito grande. E nós precisamos estender a mão. E vamos parar de ser hipócritas. Jogar a culpa na própria pessoa é dizer para aquela menina de 10 anos que ela é culpada por ter sido estuprada. O que é isso? Vamos cuidar um pouquinho com o que se fala. Porque parece que as mídias sociais é uma terra sem lei, que qualquer bobagem vale. Estamos falando de seres humanos. E quando falamos em assistência social, precisamos parar e repensar. Quando nós pensamos o plano de governo da assistência social, as pessoas que nos ajudaram, e aqui quero agradecer muitas pessoas que deram as suas ideias, as suas contribuições. Quando vocês forem ver as propostas, vocês vão ver que elas são complexas, são muito bem feitas, muito técnicas inclusive. Confesso que foi um plano difícil de fazer, por a sua complexidade que é, por muitos termos que a gente não tem o conhecimento, a familiaridade muitas vezes. Mas a grande ideia central que permeia as ideias é esta. Hoje, a nossa assistência social ela é apenas paliativa. Ela ajuda a estancar um ferimento só, mas não pode ser só isso. A assistência social ela tem que ser muito mais do que isso. Ela tem que ser realmente uma mola propulsora de tirar uma pessoa, tirar uma família de uma situação de vulnerabilidade social e levar ela para um outro caminho, fazer uma integração social, melhorando a vida dela e por consequente de toda a sociedade. Como fazer isso? A Conferência Municipal de Assistência Social, a última conferência, trouxe uma ideia. Para começar, não dá para tratar a assistência social como departamento. Precisa voltar a ser secretaria. Por quê? Porque tem um programa próprio de financiamento. Se o SUS é o Sistema Único de Saúde, a assistência tem o SUAS, que é o seu próprio sistema de financiamento. Todos os programas vêm verba federal.
No momento então que você não tem uma secretaria trabalhando de forma efetiva, eficiente, você acaba abrindo mão de ter recursos. Portanto, recriar essa secretaria não seria aumentar gastos, pelo contrário, seria trazer mais recursos. Mas nós não colocamos no plano a recriação, nós colocamos a discussão. Vamos analisar, vamos ouvir todos os interessados. Devemos ou não devemos recriar essa secretaria? A população tem que abraçar essa ideia. Não adianta só ficar apontando o dedo e mostrando o problema. Qual é a solução? Ou vocês acham que Timbó não tem problemas? Tem sim, e talvez o primeiro passo seja recriarmos a secretaria. Convido então vocês a acompanhar essas propostas com tanto carinho, com tanto cuidado, pedindo ajuda para as pessoas da área que o Cidadania elaborou. São propostas bem técnicas, propostas, às vezes, quem não é da área que não vai ter fácil compreensão, porém muito importantes. É um assunto que permeia toda a nossa vida em sociedade, pois quem não enxerga a ciência social como importante aumenta os índices de violência, de depressão, problemas sociais. Quanto mais você buscar soluções, mais harmoniosa se torna a sociedade. Vamos acompanhar as propostas então? Analisar a possibilidade de recriação da Secretaria de Assistência Social, garantindo comando único com estrutura de coordenação da proteção social básica e especial, cumprindo deliberação da última Conferência Municipal de Assistência Social. A última conferência de assistência social que aconteceu aqui no nosso município foi levantada uma questão muito forte: a volta da assistência social como secretaria e não mais como departamento ligado à saúde. E isso é algo que nós precisamos repensar juntos enquanto comunidade. Fortalecer os conselhos ligados à pasta de assistência social, sendo estes: o Conselho Municipal de Assistência Social, o da Habitação, o da Mulher, o dos Direitos da Criança e do Adolescente, o do Idoso e o da Pessoa com Deficiência. O fortalecimento destes conselhos está muito ligado à importância social que eles têm. Tratar bem o idoso, tratar bem o adolescente, a mulher, tratar bem todos os segmentos da sociedade. Revisar o Plano Municipal da Assistência Social e implementar o Plano Municipal Decenal da Assistência Social, reforçando o compromisso dessa política com a garantia da universalização dos direitos socioassistenciais. As revisões dos planos de todas as pastas são importantes, ou a criação que não existem. Mas no caso da assistência social já existe o plano, ele precisa ser revisado mais do que nunca agora pós-pandemia. Fortalecer a organização institucional e a gestão do Sistema Único da Assistência Social, com a ampliação de serviços e valorização dos trabalhadores. Assim como na saúde existe o SUS, Sistema Único de Saúde, na assistência social existe o SUAS, Sistema Único de Assistência Social. O SUAS tem uma estrutura muito grande e muito forte, e o município já presta alguns serviços ligados a isso. Nós iremos buscar novas ferramentas para melhorar ainda mais a vida dos nossos trabalhadores, especialmente pós-pandemia. Elaborar e implementar plano de educação permanente para os trabalhadores do SUAS e das entidades da rede prestadora de serviços socioassistenciais, objetivando a formação de profissionais com o perfil técnico necessário à gestão e à execução dos serviços. Qualificar permanentemente as pessoas que trabalham na área da assistência social é respeitá-las e principalmente respeitar as pessoas a quais elas atendem. Implantar centros de referências de assistência social com o objetivo de ampliar a cobertura de proteção social básica no município, que é o principal objetivo do SUAS. Hoje o nosso CRAS, que é um só, atende apenas 3 bairros do município. Para conseguir atender o município como um todo, precisamos ampliar a quantidade de CRAS. Então esta é uma prioridade da assistência social. Garantir local próprio para o CREAS, conforme preconizado pelas normas e diretrizes do SUAS. Assim como na saúde existem as especializações, o ortopedista, o psicólogo e assim por diante, na assistência social também tem isso, que é o CREAS, Centro de Referência Especializado em Assistência Social. Só que nós estamos falando de coisas diferentes. Enquanto você vai procurar um ortopedista porque tem algum problema de osso, quem procura o CREAS está com algum problema ou de violência doméstica ou coisas nesse sentido. Portanto, não pode estar tudo junto, tudo amontoado como é hoje, sendo tratado com falta de respeito. Ter um local acolhedor é o mínimo que o município precisa fazer
para quem precisa do CREAS. Adequar as legislações municipais de acordo com as legislações nacionais do SUAS, atualizando os benefícios e serviços existentes no município. Aqui nada mais é do que uma grande revisão para ver se não tem algum descompasso entre o que é e o que deveria ser. Apenas isso. Buscar parcerias para a implantação de um serviço regionalizado de acolhimento institucional para adultos e famílias em situação de rua, garantindo o acesso da população em situação de rua a direitos socioassistenciais. Felizmente, na nossa região, existem poucas pessoas nessa situação, mas com o aumento populacional, a tendência é mudar o quadro. E juntamente com as cidades vizinhas, queremos dar um suporte para essas famílias, para que elas saiam de uma situação ruim, de dificuldade e possam fazer o seu caminho. Buscar parcerias regionais para a criação de uma casa de acolhimento a mulheres em situação de violência. O que me deixa indignado é a violência contra a mulher. E nós, enquanto gestão pública, nós vamos ajudar essas mulheres a se recuperar e punir os agressores. Possibilitar melhor infraestrutura para o Conselho Tutelar, de modo que este se encontre ligado à pasta de assistência social. Todavia, enquanto órgão permanente, autônomo e não jurisdicional, será buscado possibilidades de vinculá-lo ao órgão da administração municipal ou ao gabinete do prefeito. Pessoal, eu me sinto constrangido onde hoje está alocado o espaço físico do Conselho Tutelar. O Conselho Tutelar, infelizmente, só lida com problemas. Como é que você coloca ele onde ele está hoje? Isso é desrespeito com a população de Timbó. Isso vai mudar de forma rápida no nosso governo. Estabelecer relação conveniada, transparente e participativa com as organizações da sociedade civil que integram a rede de proteção social, em caráter complementar, assegurando o padrão de qualidade no atendimento. Felizmente, nós somos um país onde as pessoas têm muito calor humano. Muitas pessoas que querem ajudar os outros participam de organizações que ajudam as pessoas em vulnerabilidade. O que o município precisa exigir e criar parceria para tanto é que seja feito um serviço de qualidade, independente se é feito pelo município ou por alguma organização não governamental. Potencializar e fomentar a intersetorialidade como estratégia de gestão visando ampliar as ofertas de assistência social em integração com as políticas de educação, saúde, trabalho, habitação, cultura, esportes, direitos humanos, segurança, meio ambiente, dentre outras, de modo a permitir o acesso aos direitos socioassistenciais e a ampliação de oportunidade às famílias em situação de vulnerabilidade e violação de direitos. A assistência social precisa ser vista como uma secretaria que ajuda as pessoas a saírem de uma situação e irem para outra, muito melhor. E não dá para fazer isso sozinho. O esporte, o lazer, a saúde, a educação, a gestão pública como um todo precisam participar disso, porque os seres humanos não são uma coisa só, somos várias coisas. Então a intersetorialidade é importantíssima. Instituir fluxos e protocolos de referenciamento e delimitação de competências entre SUAS, Sistema de Garantia de Direitos e Poder Judiciário. Essa proposta quer deixar claro o que cabe a cada um dos entes envolvidos nas ações da assistência social. Ampliar e aprimorar ações de qualificação profissional voltadas para a inserção do jovem no mercado de trabalho, fazendo adesão a programas como o ACSUAS Trabalho. A assistência social, como dito antes, precisa ser uma mola propulsora para que as pessoas possam sair de uma condição de vulnerabilidade para uma vida de melhor qualidade. O trabalho, sem dúvida nenhuma, é um caminho importantíssimo. Ajudar jovens a serem inseridos no mercado de trabalho também pode e deve ser papel da assistência social. Identificar e apoiar no acesso ao mundo do trabalho jovens e adultos com deficiência inscritos no benefício de prestação continuada e no cadastro único, fomentando o programa BPC no trabalho. Esta proposta visa unir as pontas. De um lado, as empresas que queiram ser solidárias e do outro, pessoas com deficiência e que queiram trabalhar. Quero cumprimentar nesse momento as empresas de Timbó que dão oportunidade a esses jovens deficientes, tirando-os de casa. Portanto, meus cumprimentos, meu parabéns. Elas servem de exemplo para as demais.
Identificar e possibilitar a todas as crianças, adolescentes e jovens com deficiência fora da escola inseridos no cadastro único, acesso e permanência no sistema de ensino, ampliando e aprimorando o programa BPC na escola. Essa é uma medida que mexe muito com o meu ser. Eu tenho um filho, como a maioria das pessoas, minhas amigas, sabem, que tem síndrome de Down. E eu sinto, apesar dele ter um acolhimento muito bom aqui em Timbó, algumas pessoas ainda tratam ele com certo preconceito. Isso não é bom. É uma questão de cultura e de educação. No nosso governo, todas as pessoas serão tratadas iguais, se Deus quiser. Apoiar iniciativas de produção da agricultura familiar orgânica de forma a gerar alimentos saudáveis e renda para as famílias, priorizando aquelas beneficiárias do programa Bolsa Família. Olha que legal essa proposta. Pessoas que estão na condição de receber o Bolsa Família receberiam treinamento para aprender a fazer hortas orgânicas para alimentos, tanto para seu sustento como possivelmente para vender. Fortalecer o serviço de proteção social a adolescentes em cumprimento de medidas socioeducativas em meio aberto, seguindo as diretrizes do Estatuto da Criança e do Adolescente do Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo. Nós estamos aqui falando de um problema muito grande. Infelizmente, muitos jovens acabam se desvirtuando do caminho correto. E o Estado precisa ser um orientador. Precisa tentar trazer esse jovem desse lugar ruim que ele está para reinseri-lo de forma correta na nossa sociedade. Todos saem ganhando com isso. Desenvolver política pública voltada para a atenção das crianças com necessidades especiais, em especial crianças autistas. Sem dúvida nenhuma, este é um assunto importantíssimo que tem que permear todas as políticas públicas. A inclusão, o respeito, a melhoria de qualidade de vida das pessoas com algum tipo de deficiência é uma bandeira, com certeza, do nosso governo. Ampliar apoio a entidades socioassistenciais e organizações da sociedade civil ligadas à assistência social. Existem organizações da sociedade civil que fazem um trabalho muito legal relativos à assistência social. E o município precisa dar suporte para eles. Então ampliar essa parceria também é fundamental. Instituir parcerias com o programa de habitação de interesse social. Um dos principais sonhos do brasileiro é ter sua própria casa. O município pode ser parceiro nesse sentido. Então buscarmos aí aumentar a parceria com programas de habitação, seja nacional ou até mesmo estadual, é algo que vamos fazer também.